Agora sim, vamos falar de Flamengo Internacional. Duda Dal Ponte, informações do Flamengo pra gente. Vai ser um grande jogo, Libertadores é sempre bom. Boa tarde, Duda. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Estamos aqui, pertinho do gramado, onde a bola vai rolar às 9h30 da noite. Quase tudo pronto para esse jogão. Nesse momento o Maracanã tá vazio, mas às 9h30 da noite vai estar lotado, ingressos esgotados. Expectativa de mais de 65 mil pessoas, com possibilidade de quebra de recorde de público no ano aqui no Maracanã. Claro, a torcida tá muito ansiosa, tá? Mas os jogadores também estão ansiosos, porque 4 deles vão estrear na Libertadores, nunca jogaram essa competição antes. São eles, Saúl, Jorginho, Samuel Lino e Emerson Royal. Todos reforços dessa janela que estão inscritos no mata-mata. E tem também o Carrascal, que é reforço da janela, mas que tem bastante experiência na Libertadores, viu, Escobar? Tem aí 3 Libertadores pelo River Plate, conhece bem essa competição e pode entrar ao longo do jogo. Duda Dal Ponte, temos pista com relação à escalação do Flamengo para hoje? Olha, Escobar, é um grande mistério essa escalação, né? O técnico Felipe Luiz vem rodando bastante os jogadores e hoje não vai ser diferente, mas a grande dúvida é por conta do Arrascaeta, que está suspenso. Então, quem vai no lugar dele? Essa é a pergunta do milhão. Mas o que a gente sabe que a provável escalação, né, é colocar o Luiz Araújo, colocar 4 atacantes, como ele fez na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas com peças diferentes. Além do Luiz Araújo, o Plata, o Samuel Lino e o Pedro. A gente sabe que o Luiz Araújo não é o titular absoluto da posição ainda, mas ele está correspondendo muito bem. E é o segundo, atrás só do Arrascaeta, em números de participação de gols na temporada. Ele tem 9 gols e 7 assistências, então pode aparecer aí nesse time titular. Vamos ver um provável Flamengo para hoje? Que tem o Rossi no gol, aí uma dúvida ali na lateral direita, porque ele vem revezando bastante com Emerson Royal ou Varela. A dupla de zaga a gente conhece muito bem, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. Aí os volantes, Jorginho voltando de suspensão, cumpriu no sábado contra o Mirassol, e o Alan, e aí lá na frente os 4 atacantes que eu falei, com destaque para o Pedro, que hoje, se marcar, vai marcar o número 100 dele aqui no Maracanã. Escobar, tem tudo para ser uma noite muito especial para os rubro-negros. Volto contigo. Muito especial sua participação também aqui, com tanta informação do Flamengo pra gente. Um abraço para você, Duda, valeu. Ao longo da história, foram várias as vezes em que os caminhos de Flamengo e Internacional se cruzaram. Você sabia disso, né? E em quase todas elas, quem comemorou foi o Flamengo. Estar aqui é revirar o baú das recordações. No caso do Nélio, memórias de quase uma década como jogador profissional do Flamengo. E se hoje tem Flamengo e Internacional no Maracanã, ele é fonte de boas lembranças. Esteve em 2 confrontos decisivos pelas quartas da Copa do Brasil. O primeiro em 96, depois de perder a partida de ida no Beira-Rio por 3-2, o rubro-negro venceu no Rio. Tudo começou com o Nélio. Por reparar, eu chutei a bola com muita raiva, né? E foi muito legal e a gente conseguiu uma bela vitória de 3-1. Revanche no ano seguinte, na mesma fase e com o mesmo classificado. Era um time também bastante talentoso. As nossas principais peças saíram, mas a gente fez uma boa Copa do Brasil. Outra vez nas quartas, o Colorado foi à forra em 2009. O Internacional chega lá com o Andrezinho. 10 anos mais tarde, o patamar mudou. Quartas da Libertadores. Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu. Vaga do Flamengo, de novo. Além desses confrontos diretos de mata-mata, Flamengo e Inter viveram disputas marcantes no Brasileiro dos Pontos Corridos. Em 2009, rubro-negros e colorados sofreram, aqui no Maracanã e lá no Beira-Rio. Essa é a história de um dos primeiros memes de futebol na internet. Inter do meu coração! Pode Flamengo, não. Eu viajo muito, eu vou nos jogos e não tem onde eu vá que o pessoal não me reconhece. Pode Flamengo, não. Uma sensação na internet de 15 anos atrás. Flamengo e Inter chegaram à última rodada do Brasileiro com chances de título. O Flamengo dependia de si. Os colorados dependiam do Grêmio, justamente o adversário do rubro-negro.
o Grêmio saiu na frente e o Beira-Rio vibrou. Campeão! Nossa, campeão! Até o Flamengo virar o jogo e o Didão virar meme. Pode Flamengo, não. A vida seguiu. A sina não mudou. Última rodada do Brasileiro de 2020. O Flamengo perdeu para o São Paulo. O Inter empatou em casa com o Corinthians. Edenilson! 41 anos! Subiu a bandeira! Flamengo campeão com 1 ponto de vantagem. Memes são intermináveis. E a persistência do Didão também. A gente confia, a gente vai apoiar, é uma paixão. Tão intensa que dói, ainda mais na relação com o Flamengo. Essa é uma semana de Flamengo e Botafogo na Libertadores, né? Então a gente resolveu pegar o trem do Maracanã até o Engenho de Dentro, falar da história dos times na competição. O Flamengo recebe o Inter, o clássico brasileiro, no Maracanã, enquanto o Botafogo faz o primeiro jogo contra a LDU do Equador no estádio Newton Santos. Ou seja, os dois cariocas jogam em casa. 7 estações de trem da Supervia separam o Maracanã da Estação Olímpica do Engenho de Dentro, bairro onde fica o estádio Newton Santos. Uma viagem sem impacto, sem solavancos, bem diferente da jornada de um time que quer conquistar a Libertadores. Kiko, ganhar a Libertadores não é fácil. Rodrigo Lindoso, Botafogo de 2017. Rapaz, vocês fizeram um ótimo trabalho naquele ano. Rodrigo Lindoso, boa bola, pimpão! Gol! Que bola do Rodrigo Lindoso! Chegamos até as quartas, perdemos pro Grêmio, que acabou sendo campeão. E minha estação chegou. Opa! Valeu, rapaz. Bom te ver. O Flamengo conquista a América! Prazer, Felipe. Sou flamenguista, como você pode ver. Fui para casa dos meus pais assistir o jogo. No finalzinho, acabou a luz, choveu muito nesse dia. Voltou a luz, o Flamengo fez o primeiro gol. Bateu, Gabriel! Empatou o jogo, a luz caiu de novo. E quando voltou, estava o Gabriel comemorando. A gente achou que era só uma repetição dos lances do primeiro gol. Mas aí quando a gente viu o legal, era o segundo gol. Escreve um capítulo magnífico da história do Flamengo! E aí, histeria total. Pô, cara, tu quer falar de emoção? A minha foi muito mais emocionante do que a sua. Você não teve um jogador com 30 segundos de jogo expulso, né? Jogando com menos um. Mas tudo bem que nós tivemos 40 mil pessoas incentivando o time. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Mengão que entra em campo hoje contra o Internacional pela Copa Libertadores da América. Pessoal, 21h30, 9h30, conhecida como 9h30 da noite, Flamengo vai decidir a primeira etapa deste jogaço entre Flamengo e Internacional. Lembrando que o Flamengo tem que saber aproveitar o fator casa, que foi o fator crucial, né, na eliminação na Copa do Brasil, em que o Flamengo perdeu no Maracanã por 1-0 com falha de Léo Pereira. Agora, pessoal, o foco total na Libertadores, né, os próprios dirigentes, o próprio Felipe Luiz já disseram que o foco era Libertadores e Brasileirão. Então agora tem a oportunidade aí, Mengão tem que sapecar, ganhar de 2-3-0 para, né, não passar sufoco no Beira-Rio. Vamos aqui com o ESPN, deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil, torcedor do Mengão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Não foi 0-0 a primeira rodada. Laura Luzzi, colorada Laura Luzzi, me lembra. 1-1. Foi 1-1, foi um empate. Um beijo pra Laura. O Inter sai na frente e o Flamengo empata, né? Exatamente. Laurinha do Gigantão? Laurinha do Gigantão. Um beijo pra... Grande comentarista. É isso aí. Então, como eu dizia, o Flamengo não abre mão desse estilo. E o Inter negocia o seu estilo, dependendo do adversário. Sim. Então, a negociação acho que vai ser muito em cima disso. De estar esperando um pouco mais, sem abrir mão de jogar. Não vai abrir mão de jogar. Apostando mais em contra-ataque, o Inter, será? Para sair na boa,
para explorar as costas da defesa do Flamengo, que é uma defesa que joga em linha alta. O Flamengo sofre muito poucas finalizações e muito poucos gols. Mas em mata-mata, Abel, você não gosta do que eu vou falar, já falei isso aqui mais uma vez, o cara pode empatar as duas e ganhar nos pênaltis. Então, não acho que vai ser isso que eu o não Inter gosto vai de fazer. 0-0, Eugênio. Mas pode ser assim. Tem time inferior tecnicamente que se agarra no 0-0 para levar para os pênaltis e tentar a sorte ali. O Boca chegou na final assim, contra o Fluminense. Pois é. Vários... O Paraguai numa Copa América aí também não ganhava de ninguém, indo. Em 14, Mas não é o caso do Internacional, hein? O Paraguai foi a final do mesmo jeito. Eugênio, não é a característica desse time do Internacional. Eu tô colocando, mas diante das circunstâncias do jogo, não vejo maldade nenhuma em você negociar essa circunstância. Você sabe como foi a chegada do Internacional à Cidade Maravilhosa? Teve uma grande recepção. Imagina que o Laurinha estivesse lá, hein? Segurando lá um sinalizador daqueles. Né? Pode colocar as imagens, então. Praia de Copacabana, é isso? Bandeiraço, olha aí que coisa linda. Legal. Ruas de Fogo Colorada. Rua de Fogo Colorada no Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa, hein? Não é, professor? Sem dúvida. Você sabe que eu passei ali no bondinho de Santa Teresa? Quem pega o bondinho de Santa Teresa, à esquerda, tem um boteco colorado, todo colorado. Olha só. Escudão do Inter, da parte de fora, assim, na parede. Um time grande tem torcida em todo lugar, né, Abel? O Inter tem tradição, peso suficiente para fazer isso. Imagina em Porto Alegre o que será. Pois é, estaremos lá na live pré-jogo, hein? Torcida maravilhosa do Internacional também. Claro que vai ser um clima bonito em Porto Alegre e no Rio de Janeiro também, né? Legal quando tem as duas torcidas. Eu falo e alguém ouvindo pode pensar, mas não é normal ter duas torcidas? Deveria ser. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os clássicos são disputados com apenas a torcida mandante. O que, na minha visão, entristece. Uma tristeza. Tira um pouco do brilho da rivalidade, dos clássicos. Mas, com tanta violência que já vimos e até mortes, acontece esse tipo de coisa. Olha que festa bonita aí, Eugênio, da torcida colorada. Confirmado. Laura estava lá. Lógico que estava lá, né? Ela falou? Falou, mandou aqui. Sim, Eugênio, estava lá. É isso. Eu conheço as pessoas. Mas foi realmente uma bonita recepção. O Inter tenta aí na Libertadores ganhar um gás extra, né? Porque a campanha ainda é irregular no Campeonato Brasileiro, mas está vivo na Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. E é um jogo para tentar lidar, cada um usa as armas que possui. O Inter tem armas interessantes, mas sabendo que do outro lado é o Flamengo. E falando do outro lado do Flamengo, precisamos dizer que o Arrascaeta fora, né? O Felipe provavelmente vai optar pela escalação do Luiz Araújo, revezando com o Plata ali como atacante ou fazendo também a função do craque uruguaio. Eu, honestamente, imaginava que o Saúl pudesse ter uma oportunidade como titular. Chegou agora, badaladíssimo, belíssimo jogador, né? Mas a questão física atrapalhou. Tem também o Carrascal, mas eu também não imaginaria o Carrascal estreando como titular numas oitavas de final contra o Foi o Saúl que você falou que podia ser? Se o Saúl acabou de chegar, imagina o Carrascal. Imagina o Carrascal, não é mesmo? Então, normalmente ele bota o Plata ali, né? Exato. E o Plata já vinha sendo titular, o Luiz Araújo retorna agora para a função do Arrascaeta. Você chamou o assunto, você foi muito bem, e eu senti que o professor está ávido para falar sobre esse assunto. Antes de você falar, professor, a gente tem uma tela com o desempenho do Flamengo sem Arrascaeta. Aí, ó. Cai, hein? Vai fazer falta Flamengo sem Arrascaeta nesta temporada. Desde a estreia do time principal, porque a gente lembra, sempre ali no início do campeonato estadual, começa com muitos garotos, o Flamengo e tal. Então, 6 jogos, sem o Arrascaeta, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, aproveitamento 50%. Em 6 jogos, 3 gols. É pouco para o potencial do time do Flamengo. Não é, professor? Mas não é desprezível. É pouco, mas o Arrascaeta dos últimos tempos tem jogado mais na do Pedro do que na dele mesmo. Né? Se bem que contra o Mirassol ele brincou de jogar bola também, né? Jogou muito. E eu acho que o Carrascal poderia ser uma opção se ele tivesse pelo menos entrado contra o Mirassol, né? Isso não aconteceu. Então, aí você também botar o cara do nada... Frio. O Arrascaeta sempre faz falta ao Flamengo. Faz temporadas e temporadas que a gente discute aqui que uma das fragilidades do elenco é não ter um outro Arrascaeta, uma opção confiável. Você viu o lance que ele levou amarelo? Esse lance aí, ó. O árbitro interpretou como simulação, né?
Aí não tem muito. Nesse jogo ele não foi bem, mas não foi só ele, né? O Flamengo contra o Tacha, ele, no geral, foi muito mal. Nesse jogo o Arrascaeta não foi bem, mas é um desfalque, assim, complicado. Nenhum flamenguista não queria contar com... Mas tudo bem, tem estará de volta contra o Internacional no Beira-Rio também. Tem elenco, Tá Flamengo. lesionado. Não tem, professor? Opa, tem como compor, tanto que a gente... Ele tá falando de Saúl, Carrascal... A gente falou um monte de nome aqui que seria titular em qualquer time do Brasil. Agora imagina o professor Roger Machado fazendo a preleção para hoje, ó. Vocês vão ter que marcar Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e tem o Pedro na frente. E ele acaba a preleção falando boa sorte. Boa sorte. Vamos que vamos. Pra você. Apareceu um parênteses ali na escalação do Flamengo, era o Emerson Royal ou o Varela, é isso? Isso, na lateral direita. Era, né? E aí, o que você... O que muda? O Royal chegou agora também, mais um desses nomes que acabaram de chegar, desses astros que chegaram no Flamengo, é um baita jogador, mas ainda não se firmou na posição. Tá tendo dificuldade no futebol brasileiro ainda para se adaptar. Muito pouco tempo, É muito né? pouco tempo. Eu, né, no alto aqui dos meus pensamentos, eu iria com o Emerson Royal. Para dar rodagem mesmo, né? Chegou agora, mas tem que jogar. E jogar jogo grande, veio para isso, né? Acho que ele vai mais que o Varela, né? Também vai mais. No Maracanã, precisando do resultado, eu iria com o Emerson Royal. Aquelas teorias de antes do jogo começar. Exatamente. Aí o jogo começa, não acontece nada disso. E a gente ia ficar com cara de tacho aqui. Mas em tese... Ou sai o Varela e o Varela acaba com o jogo. Exatamente. Também. Eu acho que... Não é que eu queira que jogue, considere melhor jogar A ou B. Mas eu acho, pela lógica, que joga o Varela. Por quê? Qual lógica? Porque o Royal jogou contra o Mirassol. E não foi bem. Entendeu? Não é questão de ir bem ou mal, assim... É a minutagem, controle de carga. É muito relativo, né, João? Porque às vezes... a gente acha que foi mal, mas o técnico acha que foi maravilhoso. Não, fez tudo que eu pedi e tal, marcou ali, fechou não sei onde e tal. É muito relativo isso. Ele não teve uma atuação brilhante na nossa avaliação, a minha é parecida com a sua. Sim. Mas eu acho que por jogar aquela partida inteira e ser um jogador que está em processo de reconquistar a forma física e tal, o ritmo de jogo, ele guardou o Varela para jogar hoje. Que o Varela já está totalmente ambientado, adaptado, entrosado com o time, pode não ser um jogador... Chegou a jogar até do lado esquerdo, né? Jogou do lado algumas esquerdo. Vezes. Então, para esse tipo de jogo grande, eu acho que ele vai mais na segurança. Qual é a segurança hoje para aquela posição? É o Varela. Outro parêntese que apareceu ali na nossa escalação. Ou Everton Araújo. E aí? Ai. Sinceridade? Aí eu acho que, no momento, eu acho o Alan um bom jogador, mas no momento do Alan no Flamengo, não é bom, né? Então, foi pior, ele melhorou. Ele está em processo de recuperação. Mas ali contra... Eu estou citando muito esse jogo porque é o jogo mais recente. Contra o Mirassol, tiveram muitas críticas que o Alan e o Everton Araújo jogaram juntos. Né? E muitos passes laterais. Muito passe lateral. Pouca profundidade. E isso, para a torcida do Flamengo, é um prato cheio para reclamação, né? Com o Jorginho de volta, eu acho que o Jorginho pode ser mais pensador, apesar de ser o primeiro volante. Eu acho que ele vai com o Alan. Tá? Mas não acho que vai mudar muito o dólar se ele escalar o Everton também, não. O Alan teve um momento, por isso que talvez o momento dele não seja tão ruim, porque teve um momento que não queriam ver ele nem pintado de ouro, né? Agora, pelo menos, aceita-se o nome dele num campinho, num programa. Exatamente, porque já foi pior, ele melhorou. Exato. Com o nariz torcido, mas aceita. Exatamente. Esse menino Everton, ele tem sempre entregado mais do que até se espera de um garoto como ele. Sim. Eu acho que pode ser um jogo ideal para se firmar. Eu iria com ele. Acho que ele tem qualidade já. Eu já acho que, pensando... Segurança, bola de segurança. Mais uma bola de segurança. Uma na direita, outra ali. Exato. É um jogador mais experiente, mais rodado, acostumado com esse tipo de jogo. Na minha cabeça, o Felipe Luiz vai pensar dessa forma. Vamos botar o cara aqui que esse aqui já não vai sentir. Não vai sentir. Que, tecnicamente, a diferença é que o Alan sai um pouco mais para o jogo do que o Everton. E eu não acho que o Flamengo vai querer sair menos. O Everton é mais volante. Volantão. O Alan sai um pouquinho mais. Então, eu acho que ele vai pela experiência, pela rodagem. Na fila dele, está na frente o Alan. É que é um time com tantas opções de equilíbrio nessa questão de sair, né? Você também não precisa sair em todas. A gente falou que não pode não sair pela lateral direita, mas tem escape pela lateral esquerda. Opa! Tem gente na frente cumprindo várias funções, até pela ausência do Arrascaeta, a gente imagina que tem uma mobilidade ali entre Luiz Araújo, Plata. Então, há como compensar em outros lugares do campo, né?
Isso é maravilhoso. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. O Flamengo encaminha a saída de atual patrocinadora Master e tem propostas melhores em mãos. Clube alinha acordo para encerrar parceria com a PixBet, outra casa de apostas. A Superbet é a favorita para ocupar o espaço na camisa e negocia o maior contrato de patrocínios do país. O Flamengo procura novo patrocinador Master, já que o clube alinha o fim da atual parceria com a PixBet. Outra casa de apostas, a Superbet, é a favorita para ocupar o espaço nobre da camisa rubro-negra na próxima temporada. As partes negociam o maior contrato de patrocínio do país. A insatisfação rubro-negra com a atual patrocinadora começa com o atraso do pagamento das parcelas por parte da casa de apostas. A partir disso, as partes iniciaram reuniões para alinhar o fim do vínculo, conforme informou inicialmente o colunista Gilmar Ferreira do Extra e confirmou o GE. O Flamengo não vai necessariamente rescindir com a PixBet. O contrato, que entrou em vigor em janeiro de 2024, tinha validade de 2 anos até o fim deste ano, com possibilidade de renovação automática por mais 2, com previsão de pagamento de 125 milhões por temporada. Essa cláusula para extensão do vínculo deveria ser acionada pela empresa em setembro deste ano. No entanto, depois das reuniões e ciente de que o Flamengo tem proposta melhor em mãos, há um indicativo de que a casa de apostas não acionará a cláusula e deixará o clube. A empresa está inadimplente com parte de contrato referente a 2025 e admite dificuldades de honrar os próximos compromissos. No momento, o clube e casa de aposta discutem se o contrato será encerrado agora ou em dezembro. As partes negociam também os valores devidos pela PixBet e se haverá pagamento de multa. Fontes ouvidas pelo GE relataram confiança na possibilidade de uma resolução amigável. A saída da PixBet implica o fim de contrato com a Flabet, administrada pela atual parceira do rubro-negro. Assim, o próximo patrocinador deverá cobrir o valor dos 2 atuais contratos. É isso aí, torcida do Mengão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!